A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu espero que esteja tudo bem consigo. Também estou bem pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, seja bem-vindo para este momento que nós aumentamos o nosso conhecimento bíblico nas Escrituras Sagradas. Eu peço que partilhe para mais pessoas que você puder. Nós estamos aqui falando de um tema que é os mistérios escondidos por detrás da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Hoje estamos no nosso vídeo número 8. Já são 7 vídeos que estão disponíveis na página. Para quem vai nos seguir hoje, eu aconselho que comeces do vídeo número 1, para que você tenha o conhecimento, ou seja, a compreensão daquilo que nós estamos aqui falando. É muitíssimo importante, sendo cristão que nós somos, tenhamos, meu querido irmão, minha querida irmã, a compreensão da doutrina da salvação, ou a compreensão, meu irmão, da doutrina da redenção em Cristo Jesus. É muitíssimo importante mesmo. Como tenho dito sempre, esta página tem como objetivo de ensinar a palavra do Senhor, transmitir a palavra do Senhor, para que todos nós, como a palavra diz, deixamos de ser criancinhas, mas que possamos crescer no conhecimento das Escrituras Sagradas. Obrigado, Senhor, louvado seja o seu nome, porque ninguém é igual a ti. Obrigado pela graça, obrigado pela misericórdia, obrigado mais uma vez pela essa oportunidade, Pai. Oh, Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela vida, obrigado por tudo. Louvado seja o seu nome, louvado seja o seu nome, Senhor, ninguém é igual a ti. Eu peço que você partilhe para mais pessoas que você puderes, porque daqui a alguns segundinhos vamos começar. E antes de tudo, meu querido irmão, minha querida irmã, eu lhe peço para nós agradecermos ao Pai e deixar este momento nas suas mãos. Nós estamos falando do livro, começamos a abordar o livro do Apocalipse capítulo 5. Estávamos explicando um aspecto neste livro do Apocalipse capítulo 5 que nós não terminamos e que nós talvez vamos conseguir terminá-lo hoje. E eu lhe convido para nós agradecermos ao Pai e deixar esse momento nas suas mãos. E peço também para aquele que tem oportunidade de acompanhar as minhas lives, que possa partilhar, para que haja mais pessoas, meu querido irmão, se ajuntarem a nós. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, nós te dizemos obrigado, Pai, porque ninguém é igual a ti, Senhor. Obrigado pela graça, obrigado pela misericórdia. Senhor, obrigado por tudo, Pai, quanto tens feito nas nossas vidas, Senhor. Somos gratos, Senhor Jesus. Nós não precisamos de milhões, não precisamos de milhares, Pai, para que nós sejamos gratos, Senhor. Muitas pessoas, Senhor, oh Senhor Jesus Cristo, deixaram o mundo dos vivos, deixaram as suas casas. Alguns perderam seus pais, perderam suas mães, perderam, Senhor, os seus amigos antequeridos, mas pela graça, pela misericórdia, Pai, nós estamos a viver. Pela graça, pela misericórdia, nós conseguimos abrir a boca para falar, razão pela qual, Senhor, neste momento, meu Pai, que nós vamos nos alimentar da sua palavra, Senhor Jesus, nós não queremos ser ingrato, Pai, de não lhe dizer obrigado. Obrigado mais uma vez pela graça, obrigado pela misericórdia. Eu peço que abra a mente de todos aqueles que irão me acompanhar, Senhor, que coloque a palavra certa na minha boca, para que todos nós, meu Pai, tenhamos a compreensão, Senhor, da sua palavra. Louvado seja o seu nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Yehoshua HaMashiach, dizemos amém. Pois amém, meu irmão, amém, minha irmã. Sem mais tardar, nós vamos pegar o livro do Apocalipse capítulo 5. Neste livro do Apocalipse capítulo 5, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós já
lemos nos vídeos passados, que nós dissemos, meu irmão, que o João estava a ter uma visão, e na visão que o João estava a ter, meu querido irmão, a palavra nos disse que o Senhor havia ordenado o João para escrever tudo o que ele estava a ver, meu querido irmão, nesta visão. E o João escreve, meu irmão, o livro do Apocalipse. Mas nós falando o porquê da morte de Jesus Cristo, nós dissemos que nós não podemos compreender a origem, ou não podemos compreender, meu querido irmão, minha querida irmã, não podemos ter a compreensão da morte de Jesus Cristo se nós não temos a compreensão da origem do pecado. É isso que nós começamos a partilhar com você e chegamos até no Apocalipse capítulo 5. Mas quando chega no Apocalipse capítulo 5, a palavra nos diz o seguinte, a partir do versículo 1, em que o João vê um livro que estava selado com 7 selos, e esse livro estava escrito em ambas partes. Mas o João procurava alguém que fosse digno para pegar o livro que estava nas mãos daquele que estava sentado no trono, mas não havia alguém capaz, alguém digno, começando no céu, na terra, até debaixo da terra, capaz de pegar o livro e quebrar os 7 selos. Então o João chorava, porque procurava-se alguém que fosse digno para pegar o livro. Mas depois o anjo lhe disse, João, não chore. Olha, o leão de tribo de Judá que venceu para pegar o livro e quebrar os 7 selos. Mas depois o João não viu o leão que foi pegar o livro, mas foi o cordeiro que vem pegar o livro que abre os 7 selos. O cordeiro que vai pegar o livro que abre os 7 selos. Nos vídeos anteriores eu expliquei detalhadamente com as passagens bíblicas o que representa aquele livro. Eu disse que aquele livro não é livro do Apocalipse 1, não é livro do Apocalipse 13, não é livro do Apocalipse 10, mas este livro, meu querido irmão, que este livro estava nas mãos daquele que estava sentado no trono, na qual ninguém foi capaz de eu pegar e quebrar os 7 selos. E eu disse que este livro representa o céu, conforme Isaías capítulo 34, do seu versículo 4. Porque desde a queda do homem, ninguém foi capaz, meu querido irmão, minha querida irmã, de abrir o caminho, de mostrar o caminho para a salvação da humanidade. Lá em Gênesis capítulo 3, do seu versículo, começando no versículo 1 até o versículo 24, nós ali nos falam a queda do homem, quando o homem cai. Depois o Senhor proferiu palavras para a cobra, palavras para a mulher e palavras, meu querido irmão, para o Adão. Mas, meu irmão, minha querida irmã, ao chegar no versículo 21, Deus, antes de expulsar Adão e Eva do jardim de Éden, o que o Senhor faz? O Senhor vem matar um animal. O Senhor mata um animal, e ao fazer matar o animal, o Senhor faz a roupa de pele de animal, ele veste Adão e Eva. E depois disso que eles foram expulsos do jardim de Éden. Mas depois deles forem expulsos, o Senhor colocou querubins na entrada, meu querido irmão, minha querida irmã, do jardim. Por quê? Para que o homem não pudesse mais entrar no jardim e pegar a árvore da vida. Então, a partir dali, meu querido irmão, o caminho do céu tinha sido fechado. A razão pela qual na Arca da Aliança que Deus mandou Moisés construir, havia 2 querubins por cima da Arca da Aliança. Aqueles 2 querubins que estavam por cima da Arca da Aliança, ou a Arca da Aliança, representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. A Arca da Aliança, como o Senhor manda ao Moisés construir, representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Ou nessa Arca da Aliança havia 2 querubins, só para dizer em que o caminho do céu estava fechado, para dizer o caminho do céu está fechado.
para dizer que o caminho do céu está fechado. Razão pela qual, pela primeira vez, nós viemos encontrar na Bíblia alguém, um servo ou uma pessoa falando de parte de Deus, nos dizer o caminho, nos mostrar o caminho é Jesus Cristo. Nos mostrando o caminho é Jesus, porque foi o único. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. O Moisés não conseguiu dizer, todos os profetas da antiga aliança ninguém conseguiu dizer, mas somente Jesus é que veio dizer isto. É dali que eu comecei a explicar. O João chorava porque não havia, meu querido irmão, alguém capaz que pudesse salvar a humanidade. Não havia alguém capaz que pudesse abrir aqueles 7 selos para que, meu querido irmão, minha querida irmão, venha acontecer a redenção dos seres humanos. Isso que eu falei, não vamos falar ainda dos 7 selos, porque é um ensinamento muito longo e nos levará muitos dias, mas chegará um momento no qual nós iremos abordar este ensinamento. Mas aqui, meu querido irmão, eu falei também que aquele livro representa os 7 selos, as escritas de ambas partes representam 2 povos, representa o povo de dentro e representa o povo de fora. Quem representa o povo de dentro? O povo de dentro representa o povo de Israel. Por quê? Deus começa, eu dei Ezequiel capítulo 2, do seu versículo 1 a 10, dê também Miqueias capítulo 4 do seu versículo 5 e dê também 2 Coríntios capítulo 3 do seu versículo 1 a 3, porque o primeiro povo é o povo de Israel e o segundo povo somos nós, as nações. A razão pela qual Paulo vem dizer em 2 Coríntios capítulo 3 do seu versículo 1 a 3, vocês são a carta de Deus, que vocês são a carta de Deus escrita por dentro. Nós não precisamos, mas mandando carta de recomendações para vocês, porque vocês já são cartas escritas por Deus, mas essas cartas não são escritas por fora, mas são cartas escritas por dentro. Razão pela qual, meu querido irmão, quando nós pegarmos Jeremias capítulo 31, começando do versículo 31 a 34, quando o Senhor veio falar na boca do seu profeta Jeremias, em que ele fará uma nova aliança. Ao chegar ao versículo 33, 34 do mesmo Jeremias 31, o Senhor dá as cláusulas da nova aliança. Quais são as cláusulas da nova aliança? Que ninguém ensinará o seu próximo, todos vocês serão ensinados pelo Senhor e vocês o conhecerão Ele. Vocês conhecerão Ele. E eu falei também do livro que estava nas mãos direitas daquele que estava sentado no trono. Eu falei que as mãos direitas representam o poder de Deus. Quando as pessoas dizem que Jesus está sentado ao lado direito do Pai, não é uma mão direita, Deus não tem barba branca, Deus não tem cabelo branco, não. Deus é Espírito, Deus é Espírito, meu querido irmão. Gênesis capítulo 1, do seu versículo 1 a 2, João capítulo 4, do seu versículo 23 a 24, Deus é Espírito. E também pode Oséias capítulo 11, do seu versículo 9. Todas essas passagens demonstram que Deus é Espírito. Então, a mão direita representa o poder. Mas eu aqui com vocês agora, quero pegar com vocês o mesmo Apocalipse capítulo 5, do seu versículo 4 a 9. Nós vamos ver um aspecto na qual João chorava, procurava alguém que fosse digno, mas não foi o leão, veio o cordeiro ao pegar o livro. Vou ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou começar Apocalipse capítulo 5, só vamos ler até o versículo 9. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo, e estava escritos dos 2 lados, selados com 7 selos. Ok. E vi também um anjo forte, que perguntava bem alto, quem é digno? Quem é digno de quebrar os 7 selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que estava lá escrito. Eu chorava muito porque não se podia.
achar ninguém, não podia achar alguém que fosse digno de abrir o livro e de ver o que estava lá escrito. Então, um dos líderes me disse: não chores, não chores, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi o cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres viventes, pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres viventes, acompanha, meu querido irmão, é muitíssimo importante isso. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos, os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incensos, que são as orações do povo de Deus. Quando, meu querido irmão, o anjo veio dizer: não chores, João, olha o leão de tribo de Judá, o descendente de Davi, ele venceu para abrir o livro e romper os 7 selos, ou quebrar os 7 selos. Normalmente, tinha que ser o leão a pegar o livro e quebrar os 7 selos, porque ele é que venceu. Mas depois nós vemos o aspecto do cordeiro. É o cordeiro que vem pegar o livro para quebrar os 7 selos. É o cordeiro que vem pegar o livro. Quem vence é o leão que venceu, porque é assim que o texto nos disse. Então um dos líderes me disse: não chore, olha o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pôde quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi o cordeiro de pé, no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos, pelos líderes, parecido que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, 7 Espíritos de Deus. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Foi o cordeiro que vem, meu querido irmão, pegar o livro e abrir os 7 selos. Por que não o leão? Meu irmão, minha irmã, se nós voltarmos na antiga aliança, havia 5 grandes sacrifícios. E nesses 5 grandes sacrifícios, nunca leão foi um animal de sacrifício. Nunca um leão foi sacrificado como animal de sacrifício. Nunca leão foi sacrificado como um animal de sacrifício. Na antiga aliança, nós tínhamos 5, ou seja, temos 5 grandes ofertas. Temos a oferta de holocausto, temos a oferta de flor de farinha ou oferta de cereais, temos a oferta de paz ou oferta de paz ou oferta de ação de graça, temos a oferta de culpabilidade e temos a oferta de expiação. Deus, para se reconciliar com o povo de Israel, era necessário que todos os anos o povo trouxesse a Deus essas ofertas. Essas 5 grandes ofertas. Em casa você pode ler,
Levíticos capítulo 1, Levíticos capítulo 2, Levíticos capítulo 3, Levíticos capítulo 4, Levíticos capítulo 5, Levíticos capítulo 6, Levíticos capítulo 7, Levíticos capítulo, pode ir até o Levíticos capítulo 16, você verá, meu querido irmão, minha querida irmão, as ofertas que Deus havia, meu irmão, ordenado ao povo de Israel, para que eles trouxessem suas ofertas. Através de suas ofertas, Deus se reconciliasse com o povo. O perdão do pecado na antiga aliança não era dobrar o joelho, dizer Deus me perdoa, não. O perdão do pecado na antiga aliança havia sacrifício, havia séries de sacrifício. Quem lê a Bíblia conhece o que eu estou a dizer. Havia séries de sacrifícios. Então, em todos esses sacrifícios, meu querido irmão, que Deus ordenava ao povo de Israel para trazer, não havia leão. Não havia leão, havia cordeiro sim, havia cabrito sim, havia boi sim, havia bezerro sim, mas não havia leão. Dentro desses 5 grandes sacrifícios não havia leão. Por que não havia leão, meu querido irmão, minha querida irmã? Nunca Deus ordena para sacrificar um leão. E João aqui, no Apocalipse capítulo 5, vê o leão, lhe disseram, o leão de tribo de Judá é que venceu para, meu querido irmão, quebrar os 7 selos e abrir o livro. Mas depois o João vai vir o cordeiro. Antes de mais, meu irmão, eu lhe convido para nós lermos Hebreus capítulo 9. Vamos ler Hebreus capítulo 9 a partir do seu versículo 10. Vou comentar um pouco desses cinco grandes sacrifícios da antiga aliança. Meu irmão, temos que amar Cristo. Temos que amar Cristo, temos que amar a palavra. É bom, meu irmão, temos que gostar da palavra. O Davi dizia, lá em Salmo 119, as suas palavras tornaram como mel, tem o gosto de mel na minha boca. Mas, infelizmente, nós hoje não gostamos das palavras do Senhor. Temos que ler a palavra. É muito bom, faz bem meditar a palavra, partilhar. Faz bem, vai aumentar o conhecimento. Dificilmente você vai ser enganado. Dificilmente você vai ser enganado. Como hoje, só está surgindo profetas, meu irmão. Profetas. O mundo está poluído com profetas. Mas se você, meu irmão, tem conhecimento, tem bases bíblicas, não vão te enganar. Esses profetas mandam pessoas lavar as mãos e depois vai pegar uma passagem na Bíblia, distorce o sentido e as pessoas vão para lá porque meu povo está perdendo por falta de conhecimento. Vou pegar com vocês Hebreus capítulo 9. Vamos começar do versículo 10. Acabamos de dizer em 5 grandes ofertas que Deus havia ordenado na antiga aliança, nunca houve leão como sacrifício, como uma oferta para sacrificar. Por quê? Vou falar disso. Vamos primeiro ler Hebreus capítulo 9. A palavra diz o seguinte: essas ofertas e sacrifício têm a ver somente com comida, com bebida e com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até que Deus renova todas as coisas. Aqui estão mostrando, meu irmão, como foram feitos os sacrifícios da antiga aliança. Que a palavra diz que foram sacrifícios que se baseavam-se na comida, que se baseavam-se na bebida, que se baseavam-se na cerimônia da purificação. Falando da cerimônia da purificação, ele aqui agora refere-se, meu querido irmão, ao grande dia da purificação, chamada na língua hebraica Yom Kippur, de Levíticos capítulo 16. Se você em casa ler Levíticos capítulo 16, você verá como era feita a purificação dos judeus para que eles, meu querido irmão, que se reconciliassem com Deus aos seus pecados. Vamos continuar. Que essas coisas existiram até que tudo venha a ser renovado. Mas Cristo veio
como um grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor, mais perfeita e não foi construída por seres humanos. Isto não é deste mundo, ok? Quando o Cristo veio, entrou uma vez por todas no lugar santíssimo. Ele não levou consigo o sangue de bodes ou de bezerro para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio corpo, o seu próprio sangue e conseguiu a nossa salvação eterna. E conseguiu para nós a salvação eterna. Aqui explica, meu querido irmão, a cerimônia que passava no tabernáculo, em que o sacerdote tinha que entrar, tinha que entrar até no lugar santíssimo, faz a cerimônia de expiação do pecado e depois vai sair, meu querido irmão, para fazer o quê? Para transmitir, para confessar todos esses pecados no animal. Chegaremos de falar deste ponto com muitos detalhes quando começarei de falar sobre o perdão. O que é o perdão? O que é o perdão? O que representa o perdão que nós conseguimos em Cristo? Porque muitas pessoas hoje dissemos que Jesus nos perdoou, mas nos perdoou de quê? Nos perdoou como? Muitas pessoas hoje, Jesus lhes perdoou, mas continuam a viver na culpabilidade. Como é que Ele te perdoou, mas tu continuas a viver na culpabilidade? É porque você não compreendeste o que representa o perdão. O que representa o perdão? Vamos explicar, na luz das Escrituras Sagradas, o que isso quer dizer. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos lá. Quando Cristo veio, entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bode ou de bezerro para oferecer em sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Não é a salvação provisória, não é o perdão provisório, mas conseguiu para nós a salvação, o perdão eterno. Vamos lá chegar lá. O sangue de bodes e de touro e as cinzas da bezerra queimada são espalhadas sobre pessoas impuras. E elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imagina então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro. O sangue de bode, de bezerro, de todos esses animais que traziam, para poder fazer a reconciliação, para que o povo pudesse se reconciliar com Deus, era uma purificação externa. Mas quando Cristo veio, ele traga o seu sangue, e este sangue não nos purifica por fora, mas esse sangue começa a nos purificar por dentro e depois sai por fora. Vamos continuar. Tirando as nossas culpas, assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Podemos servir a Deus vivo porque já não praticamos cerimônias que não valem nada. Razão pela qual, se você for numa igreja que tem cerimônias, não tem que trazer água por sal ou água da purificação, sai daquela igreja. Quando você for numa igreja, não estamos a fazer lavagem das mãos, lavagem dos pés com óleo, sai naquela igreja. Não precisamos dessa cerimônia. Jesus Cristo já cumpriu todas essas cerimônias. Jesus Cristo é o conjunto de todas as cerimônias que eram feitas da antiga aliança.
Jesus é o conjunto de todas as cerimônias que era feita da antiga aliança. Não precisamos de óleo na nova aliança, não precisamos de azeite, não precisamos de sal, não precisamos de açúcar, não precisamos de vinho, não precisamos de coisas, não sei lá que, para fazer a cerimônia da purificação. Não, meu irmão, não precisamos todas essas coisas, porque nós hoje estamos a servindo não é no ministério da letra, mas no ministério do Espírito. No ministério do Espírito. Convido-te para ler 2 Coríntios capítulo 3, do seu versículo 1 a 6. Ok. Isso pode ser porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticam enquanto a primeira aliança estava em vigor. Onde há um testamento é necessário provar que a pessoa que fez já morreu, pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo. Quem o fez só depois da morte dessa pessoa e que o testamento tem valor. É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue de animais. Êxodo capítulo 24, do seu versículo 8. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme está na lei. Depois pegou o sangue dos bezerros, dos bodes, misturou com água e borrifou o livro da lei, e todo o povo, usando lã, tinja vermelha, isopo, então disse: este é o sangue que sela a aliança, este é o sangue que sela a aliança que Deus mandou fazer com vocês. Da mesma forma, Moisés também borrifou o sangue sobre a tenda, sobre todos os objetos usados na adoração. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado pelo sangue. E não havendo derramamento de sangue, não haverá perdão do pecado. Essas coisas que eram cópias das realidades celestiais deviam ser purificadas desse modo, mas próprias coisas celestiais existem sacrifício bem melhor. A palavra diz que toda essa cerimônia que faziam da antiga aliança era simplesmente uma cópia, mas quando Jesus Cristo vem, ele não veio mais com sangue de bodes, com sangue de animal, mas ele vem com o seu próprio sangue e que conseguiu para nós a purificação eterna. É ali que eu comecei a dizer em que na antiga aliança nunca nós veremos um leão, meu querido irmão, minha querida irmã, um animal de sacrifício. Por quê? Porque na característica de leão, o leão representa poder. Leão representa poder. Porque quando um leão grita na floresta, meu querido irmão, todos os animais ficam calados. Todos os animais ficam calados porque ele é rei da floresta. O leão representa o poder. O leão não pode abrir o livro, porque se o leão abrisse o livro, meu querido irmão, não podia ter a salvação dos seres humanos. O leão representa a ira do Senhor. O leão representa o poder do Senhor, a ira do Senhor, o poder do Senhor. A razão pela qual o cordeiro que veio para pegar o livro, razão pela qual o cordeiro que veio para pegar o livro. Meu irmão, existe uma história. Existe uma história. Lá em Êxodo capítulo 19, do seu versículo 16 a 24. Vou ler essa história porque é um ensinamento. É bom, meu irmão, não gosto de falar coisas que não está escrito na palavra do Senhor. Vamos, Êxodo capítulo 19, vamos começar a partir do seu versículo 16. A palavra diz, Êxodo 19, vamos começar 16. Na manhã do terceiro dia, houve uns trovões, ou seja, vamos começar no versículo 15. Ao Moisés disse: ficam prontos para depois de amanhã e até lá não tenha relações sexuais. Não, na manhã do terceiro dia houve trovoadas e relâmpagos,
uma nuvem escura apareceu no monte, ouviu-se um som muito forte de trombeta e todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou para fora Moisés os levou para fora do acampamento a fim de se encontrarem com Deus, e eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre eles no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha. E todo o povo tremia muito. O som de trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou e Deus respondeu no barulho de trovão. O Senhor desceu no alto do monte Sinai e chamou Moisés para que fosse até lá. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e avisa ao povo que não passe os limites para chegar perto, e a fim de ver se passarem muitos deles morrerão. Avise também os sacerdotes que eles devem se purificarem a fim de poderem chegar perto de mim. Se não se purificarem, eu os matarei. Moisés disse a Deus, o Senhor: o povo não pode subir ao monte, pois tu nos mandaste respeitar este monte como lugar sagrado. Mandaste também marcar limites em voltas. O povo de Israel, lá em Êxodo capítulo 19, pediram a Moisés: mas só você que vai falar com Deus? Nós também queremos ouvir este Deus falar. Nós também queremos ouvir esse Deus falar conosco. Mas quando Deus desce para falar, meu querido irmão, muitos deles não conseguiram resistir. Não conseguiram resistir, meu querido irmão, porque a forma na qual a presença de Deus desceu, a forma na qual o poder de Deus desceu, ninguém conseguiu resistir. Razão pela qual, meu irmão, minha irmã, lá em Hebreus capítulo 10, no seu versículo 1 a 5, a palavra disse: o Pai, a lei que foi dada pelo Moisés, foi uma sombra das coisas boa, das coisas que nós vivemos agora. E o Pai não agradou nesse sacrifício nem oferta. Ele me preparou um corpo. Deus se fez um corpo. Entrando no corpo de Cristo, se fazendo um corpo nascer da mulher, meu querido irmão, no sentido de viver com a humanidade. No sentido de viver no meio da humanidade. Por quê? Deus não podia descer como leão, porque ninguém podia conseguir resistir à presença de Deus. O exemplo de Êxodo capítulo 19, que eu acabei de ler com você, do versículo 16 a 24. A razão pela qual Deus veio como um cordeiro em Cristo Jesus para viver no meio de nós, para habitar no meio de nós. É por isso o leão que estava sentado no trono não pôde abrir o livro. O cordeiro é que tem que abrir o livro para, meu querido, quando o cordeiro abre o livro, fala-se agora, meu irmão, minha irmã, da obra da redenção. Fala-se agora da redenção que nós conseguimos em Cristo Jesus. Razão pela qual a palavra diz o seguinte: Filipenses capítulo 2, vamos lá. Filipenses capítulo 2, a palavra diz que ele tinha a forma de Deus, mas humilhou-se, deixou a sua força, deixou o seu poder, humilhou-se, veio viver no meio do povo, no sentido de fazer o quê? De resgatar os seres humanos.
Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. A palavra diz o seguinte. Vou começar no versículo 5. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo e que era seu e tomou a natureza de servo. Tomou a natureza de servo, tornou-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de ser humano. Quer dizer, ele não era ser humano, ele é leão. Ele é leão. Ele é leão. Quando grita, todas as pessoas ficam com medo. Quando o seu poder desce, ninguém consegue resistir. E ninguém consegue enfrentar, ninguém consegue aproximar. Mas ele humilhou-se. Ele pegou a natureza do servo. Razão pela qual Yehoshua HaMashiach, Jesus Cristo, disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida como resgate. Ele não veio para ser servido, mas para dar a sua vida como resgate. Humilhou-se. Tomou, meu querido irmão, minha querida irmã, a natureza do servo. Razão pela qual o leão não podia abrir. O leão não pôde abrir os 7 selos. O leão não pôde abrir o livro e quebrar os 7 selos. Tem que haver o cordeiro. Tem que haver o cordeiro abrir. Tem que haver o cordeiro abrir. Tem que haver o cordeiro abrir. Para, meu querido irmão, mostrar, apresentarmos a redenção. Apresentarmos a salvação. Apresentarmos o amor, meu querido irmão. Deus se humilhou. Deus humilhou-se. Pegou a natureza do servo para vir te salvar, para vir me salvar. Para vir te salvar, para vir me salvar. Meu querido irmão, minha querida irmã. É isso, meu irmão, minha irmã, em que fez que o leão não viesse abrir o livro, mas o cordeiro que veio para abrir o livro. Lá em João capítulo 13, do seu versículo 15, ali nós veremos, meu querido irmão, em que Jesus lava os seus pés, lava os pés dos seus discípulos. O que ele disse? Vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor, mas lavei os vossos pés. Eu normalmente não podia lavar os vossos pés, porque eu sou o vosso Senhor, eu sou o vosso Senhor, eu sou o vosso mestre, mas eu o fiz para mostrar-vos como é que vocês devem viver na humildade. Eu o fiz para mostrar a vocês como é que vocês devem viver na humildade. Ele que era Deus, tinha a natureza de Deus, mas, meu querido irmão, se desvaziou-se, tomando a natureza do homem, tomando a natureza do ser humano, para que, meu irmão, ele venha te salvar. Ele venha te salvar e ele venha me salvar. É isso que levou Jesus a morrer na cruz. É isso que levou Yehoshua HaMashiach a morrer na cruz. Não é para te dar dinheiro. Não é, meu querido irmão, para tirar a dor, não. Não é para nos dar casamento, não. Isso não foi o objetivo principal da morte de Cristo. Mas é para nos dar a vida eterna. É para nos dar a vida eterna. É para nos dar, meu querido irmão, minha querida irmã, a vida eterna. Sabe? E também que eu falei, se vocês lerem, e 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 17, do seu versículo 33 até 40, e até 40 e 52, ali nos falam da história, meu irmão, minha irmã, de Davi e Golias, na qual
O Golias, como nós conhecemos, os filisteus, ameaçavam o povo de Israel, lutavam com o povo de Israel, castigavam o povo de Israel. Então, na época do rei Saul, então o Saul tinha feito tudo para poder vencer os filisteus, mas, meu querido irmão, minha querida irmã, não era possível vencer os filisteus. E o Saul chorava, procurava alguém que fosse digno, que tivesse a força de vencer os filisteus, de vencer Golias. Mas apareceu um menino chamado de Davi. Aparece um menino chamado de Davi. Ele veio da mata. Ele veio da mata já vencedor. Quando ele chega, o Saul disse: eu vou vencer este Golias, porque a partir de lá onde eu vi, eu sou vencedor. Eu sou vencedor. E Jesus Cristo foi vencedor desde antes. Jesus foi vencedor desde antes. Então ele veio na batalha. Ele veio na batalha, luta e vem vencer. E Davi, quando chega para combater Golias, o Saul havia lhe dado a sua armadura. O Saul lhe deu a armadura. O Davi vestiu a armadura do Saul, tentou avançar. Ele disse: não, eu sou rei, mas o momento de reinar ainda não chegou. Eu sou rei, mas o momento de reinar ainda não chegou. O momento de reinar chegará depois. O momento de reinar chegará depois. Mas é o momento de eu combater para libertar este povo. É o momento de combater para libertar este povo. O momento de eu me desvaziar da minha autoridade, do meu poder, para que eu possa salvar este povo. O Davi foi e lutou, meu irmão, tirou a armadura do Saul, foi lutar em nome do Senhor, foi lutar em nome de Yehoshua, foi lutar em nome de Elohim, foi lutar em nome de Yahweh e venceu o Golias, meu querido irmão. Exatamente o que aconteceu na cruz, exatamente o que aconteceu na cruz. Ele é o rei dos reis, Jesus Cristo é o rei dos reis, mas humilhou-se, humilhou-se, meu irmão, humilhou-se, não olhou, meu irmão, a sua grandeza, não olhou, meu querido irmão, minha querida irmã, o seu reino, não olhou isso, mas ele humilhou-se para te salvar. Não muito de nós temos pegado essa passagem de 1 Samuel capítulo 17 para começar a fazer cair Golias da vida. Não, meu irmão, não é Golias da vida. Não é Golias da vida, meu querido irmão. Essa história esconde, meu querido irmão, um mistério de que, meu irmão, do Apocalipse capítulo 5. Está vendo a história de Davi combatendo, meu querido irmão, minha querida irmã? Golias representa mesmo o Apocalipse capítulo 5. Porque quando Davi veio, o Saul chorava, procurava alguém que fosse capaz para enfrentar Golias. Não havia ninguém em todo o território de israelitas. Em todo o território não havia ninguém. Mas o Davi aparece como uma criança. Davi aparece, e quando Davi aparece, vem falar, meu querido irmão, ao Saul, em que eu vou batalhar, vou lutar, vou matar, vou vencer, porque eu já fui vencedor. E lhe deram armamento, ele tirou o armamento, humilhou-se para poder salvar o povo. Mas chegará o momento em que Davi vai reinar como rei. Aleluia. Chegará o momento. Ele foi humilhado, meu querido irmão, para poder salvar o povo. Mas chegará o momento em que o Davi reinou como rei. E como Yehoshua HaMashiach também humilhou-se para poder te salvar, para poder me salvar. E chegará o momento que ele vai reinar como rei, que ele reinará como rei, que ele reinará como rei, meu querido irmão.
que ele reinará como rei neste mundo. E para concluir, também em Êxodo capítulo 12, do seu versículo 3 a 7, também tem aí um aspecto do cordeiro, para que Deus pudesse libertar o povo de Israel nas mãos de Faraó, foi preciso a morte de um cordeiro. Foi preciso a morte de um cordeiro. Mas este cordeiro não podia ter defeito. Tem que pegar esse cordeiro no 10º dia, guardar durante 4 dias para examinar este cordeiro, se tem defeito ou não, e depois matar entre as duas noites, as 2 tardes, matar entre as 2 tardes no 14º dia. Só depois da morte do cordeiro, em que meu irmão, minha irmã, o povo de Israel conseguiram sair do Egito. Razão, Jesus, o João representa Yehoshua, lá em João capítulo 1, do seu versículo 29, sendo o cordeiro que veio para tirar o pecado da humanidade. E Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, foi examinado. A primeira pessoa que examinou Cristo, não vou ler mais a passagem, foi a Ana. A segunda pessoa que examinou Cristo foi Caifás. Pode ler João capítulo 18, do seu versículo 19 a 24, Mateus capítulo 26, do seu versículo a 57. E depois veio Pilatos, lá em João capítulo 18, do seu versículo 23, e depois veio Herode, lá em Lucas capítulo 24, do seu versículo 7. Mas depois, meu irmão, desses 3 pessoas, desses 4 personagens, examinarem Cristo, viram que nele não havia pecado. Nele não havia pecado. Jesus representa aquele cordeiro da antiga aliança que o Senhor ordenou para matar, no sentido, meu querido irmão, libertar o povo, no sentido de salvar o povo. Nós fomos libertados pelo sangue de Cristo. Fomos libertados pelo sangue de Cristo, não é pelas suas próprias forças, mas por meio daquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Obrigado, meu querido irmão, minha querida irmã, por ter acompanhado. Amanhã, se o Senhor nos der a força, estarei aqui novamente de dar a sequência a este tema. E amanhã falaremos agora vamos começar a falar o que Cristo fez na cruz por nós. Por que a morte de Cristo tem que nos dar a vida? Falaremos um pouco da noção da crucificação, porque Jesus não foi a primeira pessoa a ser crucificado. Não foi a primeira pessoa a ser crucificado, já houve pessoas que foram crucificadas. Não foi a primeira pessoa. Falaremos a diferença, meu querido irmão, da crucificação dos outros e a crucificação de Yahushua HaMashiach. E como é que Jesus Cristo via a sua morte. E como é que os apóstolos viam a sua morte. E dali como é que os romanos viam a morte de Cristo. Como é que o povo, os judeus, viam a morte de Cristo. É importante nós tenhamos a compreensão desta mensagem, da mensagem da salvação. É muitíssimo importante. E dali termino aqui. Convido-lhe para nós agradecermos ao Pai e deixar esse momento nas suas mãos. Oremos. Senhor Jesus, obrigado pela graça, obrigado pela misericórdia, obrigado mais uma vez por esse momento, meu Pai, que nós ficamos aqui, Senhor, falando de Ti, Senhor, falando da Sua palavra,
Senhor, você nos acabou, Senhor, de nos alimentar da sua palavra. Senhor, eu peço que esta palavra, Pai, tenha lugar, Senhor, na vida de todos aqueles que estão acompanhando. Senhor, que a sua graça, que a sua misericórdia esteja sobre a vida de todos nós. Senhor, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Abençoa aqueles, Pai, que neste momento estão chorando, estão passando situações difíceis, Senhor. Pai, eu peço, Senhor Jesus, em que a sua palavra, Senhor Jesus, possa atingir onde ainda não atingiu, Senhor. Que as pessoas, Senhor Jesus, venham a conhecer somente você. Que as pessoas, meu Pai, venham a compreender a sua palavra e que as pessoas possam viver somente na sua palavra. Eu sei que há pessoas que estão doentes, há pessoas que estão passando situações difíceis, mas somente você que é capaz de fazer alguma coisa. A nossa esperança está em Ti. Levantemos nossos olhos do céu, de onde nos vem o socorro. O socorro só vem de Ti. Senhor, obrigado. Deixa que, Senhor Jesus, a sua graça, a sua misericórdia, Yeshua, continue a reinar no meio de nós. Obrigado por tudo. Louvado seja o seu nome. Em nome do nosso Senhor, Yehoshua HaMashiach, Jesus Cristo, dizemos amém. Amém, meu querido irmão, amém, minha querida irmã. Obrigado, que Deus abençoe você e a sua família. Até amanhã. Tchau.